Bom dia a todos que acompanham as nossas devocionais da sexta-feira, hoje um pouco mais cedo, pois por causa das atividades que nós temos a realizar daqui a pouco. Então, nós trazemos aqui a devocional neste momento. E a nossa devocional de hoje é algo que eu espero que esteja com você o tempo todo, você que tem se dedicado à obra do Senhor, você que tem buscado cumprir a vontade do Senhor. Se o seu desejo, se o seu coração está firme no Senhor e um desejo intenso, um amor por Deus para cumprir a sua vontade, talvez essa palavra seja para você enquanto faz a obra do Senhor. E nesse sentido, então, a palavra está aqui em Atos capítulo 18, versos 9 e 10. Atos 18, versos 9 e 10, que diz assim: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. O verso 11 ainda diz que e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O que está acontecendo aqui para que Deus falasse assim com Paulo por meio desta visão, naquela noite? O que está acontecendo na vida de Paulo para que seja necessário? É interessante que, nesse sentido, João Calvino nos lembra muito bem de que, se foi necessário Deus falar não temas, é porque Paulo, em seu coração, havia algo perturbador, algo que lhe provocou medo, um coração fraco, como João Calvino diz. E todos nós temos. E assim nós precisamos sempre lembrar, nós não somos sempre valentes o tempo todo. E essa palavra sempre foi trazida aos homens de Deus que estavam sendo chamados para cumprir a sua vontade. Não somos sempre poderosos ou super crentes, como Paulo Romero diz no seu livro, Super Crentes. Nós não somos tão ousados assim. E sempre, quando estamos cumprindo a vontade de Deus, sempre vem o medo ou vem as dificuldades que podem nos preocupar. Então, quando João Calvino chama o nosso coração de coração fraco, ele está certo, porque nós não somos tão fortes assim. Mas aqui nós temos algumas coisas interessantes que foi necessário essa palavra de Deus para Paulo e importante para nós também. Se você lembrar um pouco do livro de Atos, você vai lembrar de Atos 14, 9, onde Paulo sofreu muito em sua vida. E em Atos 14 deram ele como morto, E ele foi apedrejado pelos judeus ali naquele momento. Em Atos 16, rasgaram as suas vestes, açoitaram, lançaram ele juntamente com Silas numa prisão. E quando ele chegou em Atos 18 em Corinto, nós vemos então ele se entregando integralmente ao ministério, depois que Timóteo e Silas chegaram com algumas ofertas. E então ele, que estava fazendo tenda com Priscila e Áquila, deixou o seu trabalho para começar integralmente a palavra do Senhor. E ali os judeus se opuseram e blasfemaram de Paulo, Então, no verso de número 6 desse texto, ali do capítulo 18, ali em Corinto, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue,
Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Ou seja, a vontade de desistir e de parar tudo vem exatamente por causa da oposição. Pensa, você está cumprindo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade de Deus, você está obedecendo ao Senhor que você diz que ama e ao obedecer, ao cumprir, ao fazer a vontade do Senhor, vem pedras, vem oposição, vem sofrimento, vem situações em que você quase morre, você é açoitado, você é preso. É uma palavra importante, necessária naquele momento, pois Paulo estava disposto a ir embora, né? Paulo estava disposto a deixar aquela cidade diante das oposições. Qual pastor que não passa pela mesma situação? Qual missionário que diante das lutas do campo não quer vir embora para casa? Qual pessoa que quando numa empresa ou numa vizinhança começa a pregar o evangelho para um vizinho, para um amigo no trabalho e descobre ali algumas oposições, algumas pessoas carrancudas e então para de falar do evangelho exatamente porque está sofrendo oposição naquele lugar. Então essa palavra é importante para aqueles que querem fazer a vontade do Senhor. E Deus, então, naquela noite, ali para Paulo, traz algumas questões aqui importantes, não é só o não temas, mas esses 2 versos nos trazem pelo menos 4 situações, né, ou 4 ordens de Deus, ou encorajamentos para a obra, né? Encorajamento para continuar. Foi um dos temas que eu mesmo escolhi para este texto, encorajamento para continuar. Como nós precisamos desse encorajamento para continuar fazendo a obra do Senhor, para continuar fazendo o que Ele nos chamou a fazer. Nós somos chamados, mas também somos exortados, motivados a cumprir esse chamado quando o medo vem, quando as oposições se levantam, quando as lutas contrárias, quando os ventos contrários aparecem e a gente precisa continuar. Ele diz, não temas, no verso 9, né? Então, ainda que resistências apareçam, né, não precisamos ter medo de prosseguir em fazer a vontade de Deus. Você não precisa ter medo. E por que você não precisa ter medo? Ele vai falar aqui de três questões, né, para que a gente não tenha medo. Primeiro, Deus vai mostrar que Ele é o Senhor. Então, Ele ordena. Você não precisa ter medo porque Ele é Senhor. Então, Ele ordena a que fala e não te cales. Fala e não te cales. Ainda que as pessoas venham a blasfemar e se opor ao Evangelho, nós não podemos parar de falar. Nossa boca não pode se calar. E não pode se calar por quê? Porque quem nos chamou foi o Senhor. Se o Senhor está nos chamando a falar, se o Senhor é Senhor da nossa vida, nós não podemos desistir. O medo não pode imperar e fazer com que os nossos lábios fiquem calados. E nós precisamos prosseguir. Quando tentaram calar Pedro e João, ali em Atos capítulo 4, capítulo 5, é interessante que eles falaram para Pedro parar de falar sobre Jesus, e no capítulo 4, e ali Pedro saiu daquele lugar e foi falar com a igreja, e a igreja orou, e o texto termina dizendo que depois da oração
eles pregaram o evangelho com toda a intrepidez, né? E nós vemos ali, então, Deus quebrando todo o medo. No capítulo 5 ele é preso novamente, ele é açoitado, ele e João são presos, açoitados pelo Sinédrio, porque eles continuam falando da palavra de Deus, mas depois soltaram ele, né, com a ameaça de não falar, senão vai ter problemas mais uma vez, e eles saem dali regozijando por sofrerem por causa de Cristo, e foram fazer o quê? Foram pregar o evangelho. E os apóstolos tinham este amor, esta paixão, e sabiam muito bem que não podiam ficar calados. Eles foram chamados para isso. Missionários, pastores e todos aqueles que entendem isso, né, sabem que se Deus é Senhor de nossas vidas, nós não podemos nos calar. É por isso que nós falamos, nós abrimos as redes sociais. Vai chegar um tempo em que isso vai ser muito mais difícil e nós vamos ter as nossas páginas bloqueadas, nós vamos ter o YouTube bloqueado, exatamente porque estamos sem medo proclamando a palavra de Deus, e eles vão tentar nos calar, mas precisamos falar, precisamos continuar falando se Deus é Senhor da nossa vida. Nós não precisamos temer também, porque Ele é um Deus que está conosco, é o Deus Emanuel, Deus conosco, um Deus que cuida de nós. O texto diz no verso 10, porquanto eu estou contigo. Ainda que pareça que estamos a sós, né, que estamos numa solidão, fazendo o trabalho do Senhor, não, é um engano nosso acreditar que estamos sozinhos na obra. Deus está conosco, Deus está ao nosso lado, e a Bíblia diz que não estamos a sós. A presença de Deus é real, ainda que os nossos olhos não vejam, e nós precisamos nos apropriar disso, tomar posse desta promessa da presença de Deus em nossas vidas. Não precisamos temer porque não estamos sós, não precisamos temer porque Deus está conosco. É interessante que Deus, quando chama aqueles que Ele quer usar para a sua obra, Ele fala sempre a mesma coisa. Se você lembrar aí de Mateus 28, 20, para todos os discípulos, naquele momento ali, para os 11, né, Judas já havia morrido, mas antes de subir aos céus e ali também fazer naquele texto da grande comissão, né, e de fazer discípulos, batizando e ensinando, ele diz, eis que estou convosco todos os dias, no verso 20, até a consumação dos séculos. A presença do Senhor é conosco, é com aqueles que foram chamados para cumprir a sua vontade. Tem a presença de Deus. Quando Josué, capítulo 1, verso 9, quando Deus, pela terceira vez, fala para Josué ser forte e corajoso, diz lá, eu estou contigo. Josué estava assumindo o lugar de Moisés e agora ele ia passar o Rio Jordão, ele ia conquistar a terra de Canaã e ele ia liderar aquela multidão nova, aquela geração nova que não viu Deus abrir o Mar Vermelho. São a geração que nasceu no deserto e que agora estava sobre a sua liderança. O medo de Josué e a preocupação de Josué eram legítimas diante de um grande líder que ele substituiu agora, que foi Moisés. Então Deus fala para ele, ser forte e corajoso, eu estou contigo. Nós precisamos da presença de Deus e Deus está conosco. Deus está com aqueles que cumprem a sua vontade. Nós não precisamos temer. Quando nós vemos Salmo 23:4, Davi tinha essa convicção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja, Davi diz que ele não vai temer nenhum mal, porque Deus está com ele.
Ele não vai temer nenhum mal porque ele é o grande cara que enfrenta leões e ursos, como ele disse para Saul. Ele não é o bambambam que pode ir sem medo porque ele sabe usar uma funda. Não, que ele sabe lançar uma pedra. Não, ele não confia na sua própria força, na sua própria capacidade. Ele diz que ele não teme porque Deus está com ele. E é isso que nós precisamos compreender, de que ao cumprir a vontade de Deus, Deus está conosco. Nós não estamos sós. Ele também diz uma garantia, um Deus que nos dá proteção, porque o verso 10 ainda diz, ninguém ousará fazer-te mal. É promessa do Senhor. Agora aqui não é só que nós temos Ele conosco, que Deus é Senhor e que nos manda falar e não ficar calado, e não deixar que o medo então tome conta de nós, mas agora Ele está dizendo, olha, pode fazer, porque ninguém vai fazer mal a você. Ou seja, quando estamos cumprindo a vontade de Deus, ninguém nos toca. Ainda que o perigo de morte nos cerque, né, como em Atos 14, Paulo quase foi morto ali, mas não morreu. Ainda que os açoites e prisões apareçam, como no capítulo 16, mas aquilo não foi o fim de Paulo. Ainda que ele seja levado aos tribunais, que é o que a gente vê acontecer na sequência do capítulo 18, Deus não vai permitir que os seus discípulos, que as suas ovelhas sejam atingidas. Ele diz isso, Jesus disse isso em João 10, 28, né? As minhas ovelhas ninguém arrebatará das minhas mãos. Então nós podemos cumprir a vontade de Deus até que o plano de Deus se realize. Nenhum mal virá sobre a nossa vida. Deus vai nos guardar, porque Deus nos garante isso. E se Deus está garantindo, nós podemos confiar, né? Aquela expressão que muitos brincam, né? A garantia sou eu, né? Mas em Deus essa garantia não é falsa, essa garantia não é um engano, não é um made in China, né? Mas a garantia de Deus é uma convicção absoluta de que o inimigo não vai nos fazer mal se estamos cumprindo a vontade do Senhor. Se estamos fazendo a vontade do Senhor, ninguém ousará fazer mal. É uma promessa, é uma esperança, é uma alegria, é um fortalecimento para a nossa vida, né? E tudo isso porque Deus tinha um plano para aquele lugar. Enquanto o medo e a preocupação tomou conta do coração de Paulo, aquela noite foi importante e Deus revelou o seu plano, né, quando diz que tem muito povo naquela cidade. E Paulo então vai ficar ali mais um tempo para fazer a obra do Senhor, e é o que a gente vê quando no verso 11 então ele se fortalece e reanima para continuar o trabalho ali naquela cidade. Porque Deus disse, tem muito povo nesse lugar, né? E Paulo ali então fica naquele lugar e faz a obra de Deus, e tudo isso se cumpre, né? Paulo tem essa motivação, Deus está com ele, ele fala, ele prega a palavra, os inimigos não fazem mal naquele lugar, e ali se levanta uma igreja, porque Deus tinha um povo ali naquele lugar. Elias também ficou com medo no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, e fugiu de Jezabel, mas Deus pacientemente vai até aquela caverna e fala com Elias, né, e diz para Elias volta, porque ainda tem muito povo que não dobrou o joelho a Baal. Então volta, você tem trabalho a fazer. Então, meu querido, ao cumprir a vontade de Deus, não temas os desafios, não temas os embates,
não temas as lutas que podem vir por causa do cumprimento da vontade de Deus, não o cumprimento da sua vontade. Isso pode causar problemas, mas fazer a vontade de Deus, de pregar a palavra, de fazer discípulos, de ser missionário, de batizar pessoas, de ensinar a palavra. E quando fazemos isso, encontramos oposição, encontramos lutas, encontramos gente que está trabalhando contra esta vontade do Senhor, a vontade do Senhor prevalece, né? E nós não precisamos ter medo diante das adversidades quando estamos fazendo a vontade do Senhor. William Barclay, quero terminar aqui com esta frase do William Barclay, muito interessante e importante para a nossa vida. Quando Deus dá a um homem uma tarefa para fazer, Ele também dá o poder para realizá-la. Na presença de Deus, Paulo encontrou sua coragem e a sua força. E você também vai encontrar coragem e força para cumprir a vontade de Deus, se você foi chamado para uma tarefa, né? E Ele vai te dar poder para realizá-la, fortalecimento e ânimo para cumprir a vontade dEle. Que Deus te abençoe nesse dia. E se você tem enfrentado esses desafios, talvez hoje seja o dia de ser reanimado. Se você deu uma parada em cumprir a vontade do Senhor, exatamente por causa dos obstáculos que você encontrou, talvez hoje seja o dia de você levantar e continuar, tirar os obstáculos e seguir em frente para cumprir a vontade do Senhor, falando dele, pregando o Evangelho, transformando corações por meio do testemunho, não negando Cristo, ensinando a palavra a todos aqueles que ainda não conhecem. E mesmo que você receba insultos, provocações ou pessoas que queiram denegrir a sua imagem, Deus está com você. Deus continua sendo o Senhor que ordena a não calar. Deus vai proibir que os inimigos façam qualquer mal sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e que assim você continue fazendo a vontade do Senhor.